Olá, sejam muito bem-vindos ao RemaCast, o podcast de fé, inspiração e transformação. Eu sou o pastor Rafael dos Anjos e nós estamos aqui no belíssimo estúdio da MM Marketing do meu amigo Marcelo e também aqui com a transmissão da Help Produtora dos queridos Wellington e a Aline. E hoje vamos falar sobre um tema muito sério e urgente: a prevenção ao suicídio e o cuidado com a nossa saúde emocional. Setembro é o mês marcado pela campanha Setembro Amarelo. E nosso objetivo aqui é lembrar que a vida é um presente de Deus e que realmente precisa ser cuidada. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho a alegria de receber a Shana Mara Kreutz Lara. Ela é formada em pedagogia, com pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional e em gestão escolar. E além da formação, ela tem uma história pessoal muito marcante sobre o tema. Mara, que alegria receber você, seja muito bem-vinda. Pastor Rafael, eu que agradeço pelo convite. É um tema tão importante na qual eu tenho pessoas muito queridas, né? Muito querida, na verdade, muito próxima, que eu posso estar compartilhando e também de alguma certa forma ajudando, até porque a gente vivenciou isso na prática, né? Que bom, eu tenho certeza que nós vamos ser muito edificados com o testemunho da Mara e com tudo aquilo que nós vamos conversar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no RemaCast. Mara, deixa eu te fazer uma pergunta inicial. Que você explique para a gente qual é o estágio que a depressão pode chegar no seu ponto de vista. Até aonde uma pessoa pode ir quando essa doença não é tratada a tempo. Então, eu conheci a depressão, aquelas questões mais simples, digamos assim, se pode-se dizer que existe algo simples na depressão, porque não é simples, né. Vamos dizer que o cérebro é o órgão que comanda todas as coisas no nosso organismo, e é ele que está adoecido na questão da depressão. Então, eu conheci aquela coisa assim de, tem depressão, então a pessoa não quer sair da cama, não quer se alimentar ou não quer fazer a higiene direito, tanto dela quanto da casa. Eu conhecia esse nível de depressão, né? Mas na vivência eu pude ver que ela pode atingir níveis bem mais severos. E claro, a tentativa de suicídio eu acredito que seja o último estágio da depressão, né? Uhum, perfeito, é o extremo, né, É o Mara? extremo. Algo que não foi tratado logo no início É. e aquilo vai aumentando, uma bola de neve, que às vezes a pessoa nem expressa muitos sinais. Existem sinais, né? Inclusive até eu gostaria que você, como conviveu, e daqui a pouco você vai falar um pouco Uhum. mais sobre isso, no decorrer desse podcast isso vai acontecer. Muitas vezes alguém perto de nós está sofrendo e nós não percebemos. Eu também tenho um caso na minha família de um suicídio de uma pessoa muito querida que em um momento de depressão e nós realmente não conseguimos perceber sinais. Quando ela partiu, aí nós conversávamos e começamos a ver que ela já estava sinalizando, mas na época, isso fazem mais de 20 anos, nós não tivemos a percepção de entender os sinais que ela estava entregando. Quais são os sinais que você percebe que nós temos que observar? Você falou um pouquinho agora, né, sobre alguns deles, mas e principalmente o que podemos fazer quando identificamos que alguém está nesse sofrimento emocional, Mara? Eu digo que a família e os amigos, as pessoas que estão mais próximas, são os que conseguem observar melhor esses sinais, né? Às vezes os sinais não são tão claros e demora realmente para perceber que a pessoa esteja num estágio tão avançado, porque normalmente o que acontece? Faz tratamento, já se usa medicação, né? A pessoa já está procurando um caminho. E quando ela já está nesse processo de tratamento, fica ainda mais difícil saber o momento que talvez ela possa tentar o suicídio,
sabe? Uhum. Que é o pior dos estágios, né? Sim, Quando fica na tentativa, ok, porque daí dá para recuperar depois, sim. né? Mas às vezes não fica só na tentativa, realmente a pessoa ela comete o ato e não Uhum. tem o que fazer, não tem como voltar atrás, né? Então, para a família, para os amigos e para as pessoas mais próximas, é muito complicado, porque você vai realmente daí se perguntar o que que eu poderia ter feito, que eu não Uhum. fiz, né? Perfeito. Eu acredito que a família, as pessoas próximas a uma situação como essa, ouvir sem julgar já é a metade da cura. Porque nós vivemos em um mundo e, infelizmente, eu digo, com uma educação que recebemos. Eu falava com outros psicólogos e durante esse mês todo de setembro nós vamos ter alguns podcasts exatamente falando sobre saúde mental. E todos são unânimes, né, em dizer que o julgamento não vai levar a pessoa a ser curada. E como a gente faz parte de uma cultura, Mara, cultura mesmo, isso é Uhum, cultural, que quando alguém se queixa de depressão, de ansiedade, qual é a resposta? Vai trabalhar, vai fazer uhum. alguma coisa, sai Falta desse de quadro. lavar uma louça. É, né, exatamente. Uhum, Então são expressões que a pessoa, porque não cabe na cabeça, depressão é coisa de fraco. uhum. Então esses tipos de informações que nós carregar, eu não carrego, mas carregávamos e a gente julgava a pessoa. Então por isso muitas pessoas hoje não sinalizam com medo de serem julgados. Então eu acredito que é de suma importância você ter um lar, um ambiente onde o diálogo ele é alimentado, né, onde que vocês têm liberdade para poder abrir o seu coração, e isso vale para nós ensinarmos, instruirmos os nossos filhos, essa nova geração, um lugar onde eles se sintam confortáveis em poder falar das suas dores emocionais, Sim. porque a doença, a enfermidade física, ela é visível, mas a emocional não é. Nós não sabemos o que está no coração do indivíduo, da Uhum. pessoa. Então, isso é algo que eu gostaria que você guardasse muito no seu coração, você que está nos assistindo aqui nesse podcast. Ouvir sem julgar já é a metade da cura. Sim, Porque às vezes, Mara, o problema da comunicação também é qual? É eu querer ouvir já para responder. Não, ouça para entender. Porque exato. quando você entende, usa da empatia, se coloca no lugar da pessoa, você acaba ajudando muito mais do que querendo resolver o problema, do que ter que resolver o problema propriamente dito dessa pessoa, né? Ô Sim. Mara, e sobre, já entrando então no teu testemunho, né? Uhum. Como que é receber a notícia de alguém muito querido, que você ama demais, que é essa pessoa da sua família e que fez essa tentativa de suicídio? Como foi essa história? Conta pra gente. Eu estava no meu trabalho, né, normal, trabalhando, enfim, e de repente eu comecei a receber, fotos de cartinhas, e cartinhas de despedida, e eu reconheci a letra da pessoa. Aham. E, você entra em estado de choque. Essas mensagens que você recebeu foi da Uhum. pessoa querida que ia tentar o suicídio. Não, foi de uma outra pessoa que encontrou a carta, Ah, as cartinhas e me entendi. mandou daí as fotos e logo em seguida já me mandou um áudio, Aham, perfeito. né. E aí, eu juntamente com a minha família que está aqui já tomamos as providências que caberia a nós, que no caso seria ir até lá, né. Que era Porque outra f que é cidade. em outra cidade, porque foi uma tentativa, graças a Deus, não foi um suicídio, né. Perfeito. Mas assim, a gente, né, fica realmente, assim, em estado de choque mesmo, né, a gente fica, ah, eh, querendo entender e ao mesmo tempo, a gente quer salvar, né, porque é uma vida e uma vida daí de uma pessoa que você ama muito, então receber essas notícias, assim, nos pegou totalmente de surpresa, Uhum, porque mesmo ela estava já com depressão, fazia tratamento e tudo, mas nós não sabíamos que ela estava no estágio que ela estava, uhum, porque ela chegou no estágio de ter delírios, de ter confusão mental, então ela se sentia perseguida, ela vivia um terror, uhum. sabe. Eu até compreendo o que a motivou,
né? Porque Uhum. ela até dizia que quem estivesse perto dela ia se prejudicar, porque tinha gente seguindo ela, tinha gente filmando, ela ia ser presa, quem estivesse com ela também seria preso. Então, ela, dentro da mente dela, ela estava vivendo um terror, né? E isso tudo ela estava vivendo já fazendo os tratamentos, com uso Fazendo de com medicação, uso de Mara? medicação. Aham. É, ela fazia já o tratamento, uso de medicação, só que teve um ponto aí que agravou, que foi o ano da pandemia. O ano Uhum. da pandemia e do isolamento agravou. E como nós não podíamos visitar, né, que era aquela coisa de ninguém visita ninguém, Uhum. então, de fato, nós não percebemos a confusão mental que ela já estava. Depois, quando nós retomamos a convivência, é que a gente foi percebendo algumas coisas que ela fazia, mas só depois da tentativa do suicídio que a gente foi ligando os fatos. Sim. Por exemplo, ela começou a dividir as coisas dela, pessoais dela, assim, a dividir com as pessoas, Aham. entendeu? Ela já estava elaborando, Sim. E né? todo esse delírio, tudo que aconteceu ali nesse processo, foi diagnosticado alguma outra enfermidade emocional também? Esquizofrenia, bipolaridade, alguma coisa nesse sentido? Só a depressão. Só a Então, por depressão. isso que eu fiquei assim impactada no sentido até que ponto realmente a depressão ela pode chegar, né? Ela Uhum. pode chegar a levar a pessoa a ter delírios, a confundir com esquizofrenia, de fato, uma demência, enfim, eu presenciei, né? Junto com as pessoas que estão à minha volta, é o pior estágio da depressão. Eu nunca Uhum. tinha vivenciado a depressão neste nível. Esse é o extremo da depressão, Esse é o nesse caso, né. extremo. Eu já tive, assim, contato com pessoas em depressão profunda, que extremos um pouco diferentes, mas que também são extremos, né. Por exemplo, eu tive, em uma visita no hospital, a pedido da família de uma mulher em depressão, em que ela estava em estado praticamente vegetativo e Sim, depressão. sim. E eu lembro que quando eu fui ali para fazer a visita, orei com ela e eu fiz um propósito com Deus de todos os dias ali orar com ela no hospital, junto com a família. E a primeiro dia que eu fui, Mara, é como se fosse um boneco. Uhum, Não há nenhuma reação de uhum, emoção, os olhos abertos, uhum. consciente, mas sem reação nenhuma. Eu lembro que eu orei com ela ali naquele dia. No outro dia eu fui novamente, enfim, todos os dias eu fui durante 7 dias. No quinto dia ela chorou. No quinto dia ela Expressou. expressou um sentimento, chorou. No sexto dia ela já começou a falar um pouco. No sétimo dia a gente já conversou um pouco, graças a Deus. Claro, todo o amparo médico, mas eu creio também que no poder sobrenatural de Deus, essa mulher foi arrancada dessa situação e hoje ela vive uma vida muito normal, graças a Deus, tem uma família linda, maravilhosa, mas extremos da depressão, né? Que às vezes as pessoas não sabem que se não for tratada pode chegar a esse ponto, como esse caso dessa pessoa que você tem relatado, né? E aí ela tentou, fez a tentativa, fazem 2 anos atrás. Foi feito todo um acompanhamento mesmo psicológico, Uhum. psiquiatra, medicação, o pastor orou por ela, Uhum. Eu né. recebi ela no gabinete, eu lembro disso. O pastor Aham. orou por ela, Sim. e enfim, e nós cuidando. E Uhum. mesmo tendo essa supervisão toda, com a psiquiatra, na época ela ainda não estava fazendo a terapia corretamente, mas ela estava bem acompanhada com a psiquiatra, com nós, e ela teve a segunda tentativa daí com medicação. Meu Ela Deus. usou as medicações para Uhum. tentar o Uma suicídio. superdosagem. Superdosagem, que daí ela ficou Uhum. aguardando leito de UTI. Sim. Aí nós passamos uma noite, né, enfim, eu passei uma noite orando por Sim. ela, porque ela não acordava, e ela estava aguardando o leito da UTI, e daí quando ela voltou não precisou da UTI, Uhum. né. E a primeira tentativa dela foi abordado por quem? Interceptado por alguém? Ela mesmo voltou sozinha, Ah, que é? senão ela teria se jogado daí no rio. Ah, ela ia tentar se jogar. Ela colocou bota, que não dá para Jesus entender, amado. né, que daí era um barranco assim, ela colocou as botas dela, e Aham. ela iria se jogar no rio. E daí ela mesmo, não sei,
Eu acredito que Deus, Amém. né, é aquela coisa assim de Sim, proteção pela minha questão da minha fé daí, uhum, das minhas orações, de sim, fato, sim. né, sem eu mesmo saber da situação que daí trouxe ela, né. Uhum. Ô Mara, é muito importante, né, para você, para as pessoas da família estarem sendo assistidos também, né, por um profissional que possa cuidar de vocês. Mas e a fé? Você acha que a fé é um ponto positivo que Ela é amparou? fundamental, a Uhum, fé é fundamental. uhum, Diz a palavra de Deus que, né, quando, né, quem vai até Jesus que ele lança fora, exato. né? Jesus não lança fora ninguém. E daí ele Aham, também diz que quem está cansado e sobrecarregado, ele também alivia. perfeito. Então, para mim, Deus é o meu suporte, é o meu alicerce, assim como é também da minha família, né? Uhum, E só que é essa fé aonde vai te levar realmente à esperança, pastor, uhum, né? A esperança mesmo, da onde você tem que olhar para o alto. Porque diz também a palavra lá em Salmos que diz que um abismo puxa outro abismo. sim. Então, enquanto você estiver olhando para os abismos, vai vir um outro e você fica, né? Hum, Principalmente a pessoa com depressão, a mente dela está adoecida, olhando num ciclo repetitivo daquelas informações sim. negativas, né? Uhum, Ruins, todas ruins. sim, E aí você exatamente. precisa olhar para o alto, lembrar que existe um Deus, lembrar que existe o céu, lembrar que existe o sol, a chuva, enfim, e fazer esse movimento de olhar para o alto. Porque hoje, até se você olhar, tá todo mundo aqui, É, né? Tá todo mundo aqui, dá até estimulados a ficar a assim, né. ficar assim, Até o corpo do ser humano está sendo alterado por para causa ficar da assim. posição. Aham. Então, este olhar para o alto realmente faz diferença, pastor Rafael, É. principalmente para a questão de quem está cuidando daí, né. Sim, Mas sim. também, essa pessoa ficou na minha casa por bastante tempo, enfim, e a minha casa é um ambiente muito alegre. A Uhum, minha casa tem cachorrinho, tem gatinho, uhum, daí tem o meu filho, enfim, né, e a gente, não assiste noticiários, né, uhum. que já é um ponto que só tem tragédia. Sim. Então, nós não temos o hábito de assistir noticiários e a gente conversa muito e a gente ri muito. E daí começamos a inseri-la na nossa rotina, que Uhum. também é um ponto que com certeza ajudou. É muito importante, Mara. Estudos recentes provaram durante muitos anos, e a própria Bíblia fala sobre isso, que a boca fala o que o coração está cheio, né. E também a ciência dizia, né, que não há nada na nossa alma que não seja denunciado por um comportamento, ou seja, Uhum, tudo parte de dentro. uhum, Agora, estudos recentes provaram que até o ambiente externo pode influenciar o interno, uhum. que consequentemente vai fazer o externo ser bom também. Sim. Então, um ambiente de alegria, um ambiente de música, de celebração, onde você é Uhum. aceito, aquilo a pessoa pode estar angustiada, ela pode estar amargurada, pode estar passando um momento muito difícil, depressivo, de ansiedade. Convivendo nesse ambiente, ela é influenciada pelo ambiente e o seu interior muda. Sim. Eu acho Daí isso nós incrível. começamos a colocar para fazer bolo, fazer crochê, e, enfim, de fato mudar essa rotina, né? Sim, de colocar ela de se sentir útil novamente, Mara. Isso. Então, nós conversávamos em um dos podcasts que esse mês está sendo apresentado aqui, nós falamos sobre essa questão do servir, né? Outro dado científico que prova que as pessoas que servem, elas são curadas enquanto Uhum, servem. É uhum, o que Jesus falou, né? uhum. Melhor é servir do que Do que ser ser servido. servido. Porque às vezes nós achamos, cara, eu tô tão quebrado, eu tô tão arrebentado, o que que eu Uhum. vou ajudar os outros? Mas é no ajudar os outros que você também se sente útil Sim. novamente e você é restaurado. E nesse processo, pastor, também, ela precisava ser supervisionada 24 horas, então ela não podia ficar, né, logo depois ali que ela saiu da UTI, e daí ela acabou indo para um hospital, e só que nós acabamos tirando ela do hospital porque nós vimos que não era um ambiente tão favorável. Então Uhum. nós assumimos a responsabilidade, que eu acho que também foi um fator bem importante, pastor. Família. É.
Uhum. entende? Sim. Então, esse foi um fator bem importante, assim, para a recuperação parcial dela, Uhum. né. Hoje ela está estabilizada Amém. e supervisionada. Sim. Ô Mara, e em algum momento você teve algum sentimento de culpa? Eu poderia ter feito alguma coisa? O que que eu podia ter feito para evitar? É, o meu sentimento de culpa é tipo: "Por que que eu não vi isso antes dela fazer as tentativas, né? Por que que eu não Aham. percebi que ela estava neste nível?", Sim. né. Então, a família e amigos, eles vão sempre ter esse sentimento de culpa. Ainda mais se a pessoa conseguiu concretizar o plano dela, Perfeito. porque normalmente é um trauma muito grande familiar. Quem vai encontrar? É um neto, é um filho, é um amigo, é um vizinho, são pessoas muito próximas que causam uma dor muito grande na família, né? Para Uhum. nós foi muito doído. É doído esse processo, Sim. pastor. É muito doloroso. Uhum. Não é um processo simples, não é um processo fácil, não é um Uhum. processo assim que você, ai, né? Porque eu tô aqui falando e tudo parece algo simples, mas não é algo simples. Sim. Eu acredito que o pior ainda, Mara, é você ficar se culpando por algo que não tem respostas, Uhum, né. Às vezes você tem uma resposta, porque está sendo sinalizado, às vezes houve uma perda, né, um divórcio, algo que trouxe muita dor na vida daquela pessoa, que não justifica a sua atitude, seu comportamento de uma tentativa, né. Mas ainda você consegue entender o motivo que levou aquela. O problema é quando você olha e percebe, não tem motivos para fazer uma coisa dessa. Está sendo é, amparada, está sendo cuidada, tem pessoas que a amam. E uhum, o que que você falaria hoje para as pessoas que estão nos assistindo? Até porque tem muitas pessoas que se identificam com esse testemunho, né? uhum. E que talvez já passaram pela mesma situação que vocês passaram, pela tentativa ou quem sabe até mesmo a efetivação dessa situação. O que que você falaria para eles em referência a essa questão de culpa? Primeiramente, a culpa ela é um sentimento natural, que ela vai estar ali com você, porque você fica, né, quando você é muito próximo, você tem esse primeiro pensamento. Mas aí depois, analisando e parando para pensar e tudo, você não vai conseguir ficar com a pessoa 24 horas por dia. Hoje essa pessoa ela está estabilizada e monitorada, mas não é garantia, pastor Rafael. Acredito. Entende? Então, hoje já foi muito bem trabalhado, porque já são anos sendo trabalhado, né, Uhum. essa questão da culpa. Não se sintam culpado, até porque, todo mundo que está em volta faz o que pode e às vezes até muito além do que pode, Uhum. né. Então, esse sentimento de culpa ele não nos ajuda, na Perfeito. verdade. A Aham. gente precisa ter a clareza e o discernimento para fazer o que precisa ser feito, Sim. que é o cuidar. Uhum. Só que é claro que quando porque eu já conheci também, né, mãe de uma pessoa amiga, que ela cometeu o ato, o suicídio, e ela não estava perto. Então, Uhum. assim, é uma dor muito grande. Essa pessoa, eu digo que, né, que quando acontece de fato o suicídio, os familiares precisam de buscar o apoio, terapia. Uhum. Realmente precisa ser trabalhado isso internamente, pastor Rafael. Precisa de muita fé, muita oração, mas também de ajuda psicológica, Uhum. né? Sim, eu acredito nisso também. Ô Mara, e nesse processo de recuperação, né, no momento que vocês estão juntos e tal, estão conversando, tem a comunicação, o relacionamento de vocês, em algum momento vocês conversam sobre esse assunto com a pessoa ou é sugerido que vocês não falem sobre isso? Com a pessoa a gente a sugestão e o que a gente faz com a pessoa é realmente falar só de coisas boas e Sim. positivas, enfim. Aham. Então a gente não trata desse assunto porque é a terapeuta que está elaborando isso com ela. Entendi. E em nenhum momento também a pessoa que tenta, ela toca nesse assunto. Você Não, nunca tocou assim no não, assunto? não, 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 Aham, não. sim. Até porque, né, a depressão é uma doença e o cérebro está adoecido, a gente percebia até no olhar a pupila diminuindo. Então, Uhum, assim, você vê que é algo também assim físico.
pode ter algumas questões espirituais envolvidas. Só que quando são questões espirituais e você tem muita fé e você ora e você expulsa e você repreende, você tem a certeza de que Deus está guardando. Então você sabe que a questão espiritual ela está respaldada. Aí já são outras questões, que tem a questão daí fisiológica. Sim. Você toca num assunto bem crucial que eu quero, inclusive, ampliar esse tema um pouquinho com você. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir. E também faz seu comentário aqui abaixo. Talvez você está passando, atravessando esse momento. Nós também queremos contribuir e poder te ajudar de certa forma. E ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece. Nós estamos aqui com a Mara. E ela está falando exatamente sobre esse tema nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Falamos nesse mês sobre isso, mas isso vale para o ano inteiro, né? Não é somente no mês de setembro. Mara, você falou em algum momento, né, sobre a questão de você orar, porque eu faço parte, Mara, e possivelmente você também. Fazemos parte, eu já vou te englobar aqui, tá? Fazemos parte de uma geração de cristãos que durante muitos anos, quando se falava em depressão, é demônio, falava-se em depressão, era falta do que fazer. Eu fiz parte de um movimento, de um ministério que era isso. No momento em que chegava e compartilhava, eu tô com depressão, preciso de ajuda, vamos orar, vamos expulsar esse demônio aí de você. Eu fiz parte disso. E graças a Deus me libertei desse movimento. Uhum. Hoje eu não tenho dificuldades nenhuma em conversar com as pessoas e orientá-las, inclusive, de buscar a ajuda de um profissional. Quando você fala e relatou há pouco sobre essa pessoa que está acompanhando e orientando vocês de como fazer, eu acho isso simplesmente incrível, porque essas pessoas estudaram, e eu também acredito que é espiritual. Só que, como você Sim. muito bem falou, no momento que é espiritual, a gente ora e a pessoa é liberta. Acabou. Uhum. Não tem mais volta. Uhum. Agora, se a gente orou e não aconteceu a libertação que a gente esperava que acontecesse, significa que é algo emocional e às vezes até mesmo orgânico. Isso. Eu relatei algo, Mara, para alguém, dizendo a ele que eu recebi um psiquiatra para fazer uma palestra na igreja sobre saúde mental. Uhum. E ele falou sobre depressão, ansiedade, estresse. E quando terminou a palestra, a ministração, doutor Rodrigo, eu falei, doutor, O Assunção? Assunção. Eu conheço ele, inclusive nós fizemos nós fomos para o Nordeste fazer um trabalho voluntário juntos. Ah, que legal. O Rodrigo é um amor Sim, de pessoa. sim, E aí eu falei, lá em Joinville, né? Da isso. Clínica Psique. Eu falei, Uhum, Rodrigo, vamos fazer uns exames meus? Mas exame de sangue, de saúde mesmo, não emocional. uhum, Para ver como que eu tô. Faz muitos anos que eu não faço um check-up. Ele disse, pastor, vamos fazer. E uhum. aí ele me deu a relação dos exames e eu fiz. Aí eu fui levar os resultados para ele, fui a Joinville na clínica, e quando nós começamos a conversar, ele olhou para mim e falou assim, pastor Rafael, pela medicina você tá com depressão. Uhum. Aí eu falei assim, da onde, rapaz? Eu sou feliz, aquela história, né? Porque depressivo é triste, e não é verdade. Não é Tem verdade. muita gente que ri, sorri, mas que Está está com em depressão. depressão. Se escondendo Uhum. atrás disso, né? E aí ele falou, mas o teu caso, pastor, aí eu falei, tá amarrado, né? Ele diz assim, não adianta nem espiritualizar, porque isso aqui é orgânico. Falta vitamina D no teu corpo, Uhum. falta vitamina B, falta, enfim, uma série de vitaminas. Aí ele Sim, fez um composto natural lá de vitaminas e eu repus. Ou seja, a depressão também pode ser causada por uma questão orgânica. Então nós sim. temos três coisas aqui: espiritual, orgânico. Emocional e o emocional. Você vê o Elias da Bíblia, que ele entrou em depressão em algum É. momento, né? Se enfurnou lá dentro daquela caverna. Mas você acredita que ainda existe esse tabu dentro das igrejas? Eu hoje, né, estou na remanescente já Aham. faz alguns anos, Sim. então, acompanhando junto, né, Uhum. mas assim, anteriormente nas igrejas, sim. Então, como eu não estou visitando muitas outras igrejas, mas eu Sim. acredito que deva existir ainda assim, infelizmente. Uhum. Porque eu sou, né, assim, cristã há 30 anos. Certo. Então eu acompanhei todo esse movimento aí desde o início, né? E tudo era Uhum. realmente demônio, né? Sim. Tudo era demônio. Aham. Tudo, qualquer coisa era demônio, Exato. né?
Eu entendi, Mara, o perigo, né, que acontecia e que, infelizmente, havia esse tabu dentro da igreja. Doença emocional, é demônio, tal, tal. Aí a igreja ela foi amadurecendo e, infelizmente, chegou ao outro extremo. E agora Uhum. nada mais é espiritual, É, são entendeu? extremos perigosos, né? Extremamente Não tem perigoso. equilíbrio, porque você Uhum. precisa analisar, né? Sim. Então, o que eu percebo hoje é que tudo é emocional, tudo é terapia cognitiva, tudo é. Sim, é extremamente importante. Eu aconselho as pessoas que busquem esses profissionais, mas tem coisa que é espiritual. E daí também precisa do espiritual, Exato, e aí a né? importância de você ter o acompanhamento espiritual, de estar com Deus, buscando a Ele, estando perto de um homem, uma mulher de Deus que vai me aconselhar, vai me orientar. E faz diferença. As Faz, pessoas Mara. com que você caminha faz muita diferença, Sim, né? Então nós somos o tripé de corpo, alma e espírito. sim, E os três precisam estar sendo cuidados exato. e alimentados e nutridos, né? Perfeito, exatamente. Aí o espiritual, ele realmente precisa, e as pessoas às vezes acabam deixando de lado por causa dessa carga de informações que estamos recebendo hoje. Sim. Hoje todo mundo é desenvolvedor humano, né? Hoje qualquer rede social que você abre, tem alguém ali te dando conselhos para a vida e tal. Eu acho válido, eu gosto disso, eu estudo, estou fazendo uma Uhum. pós-graduação em neurociências, enfim. Mas existe uma questão espiritual e ela precisa ser respeitada. E as pessoas precisam, na questão da depressão, cura o corpo, sim. Cuida da alma, sim, mas cuida também do Do espiritual. espírito. Né? Uhum. Não vá para o extremo de só cuidar da tua alma, como você falou, é um tripé, e se um desses pés estiverem com defeito, você Já cai. é. Você tem a tendência a não evoluir, né? Então isso é muito importante. Infelizmente, dentro das igrejas ainda existe. Ainda existe. Ainda existe, sim. Quando se Ainda fala de depressão, existe. inclusive o suicídio também, né? Também. Sempre tem um. Na Bíblia foram acho que 6 situações de suicídio, se Uhum, não me falha a memória, né? E eu cresci justamente nessa fase que se tirou a própria vida, já está condenado. pois é. Não existe salvação. É porque essa é a visão humana, né, Mara? O Exatamente. homem desprovido de misericórdia. Pastor, você está Isso, dizendo que é salvo? A pessoa, quando ela tira a sua vida, ela tem milésimos de segundos que são suficientes para um arrependimento. com A certeza. consequência ficou que é a morte. Uhum. Mas quem diz que Deus não pode perdoar naquele último minuto? Não, e eu creio, ainda mais, vamos parar para pensar. Deus é o nosso criador, Uhum, né? Então, ele, mais do que ninguém, conhece a sua criatura, uhum, que, pelo seu plano mais que perfeito, transformou em filho. uhum, E sabendo que este filho está com o seu cérebro adoecido, não vai ter misericórdia. uhum. É muito complexo essa situação, né? E eu vejo muita complexidade nisso. Muita Mas o que eu complexidade. creio, Mara, é exatamente nesse. A ciência diz que até alguém que supostamente haja uma decapitação, ainda o cérebro consegue funcionar por Por alguns alguns segundos. segundos, né? Enquanto tiver o sangue ali, ele vai, né, ter informações. E que são suficientes para que. É aquela coisa da súplica, né? Oração rápida. Me perdoa, Não, Senhor. e é muito rápido, né? É muito Exatamente. rápido. É. Eu já tive uma EQM, uma Uhum, experiência de quase morte na UTI, né? uhum, E eu já estive na sala do trono. É muito uhum, bom. uhum, E eu pedi para voltar. E é muito rápido. É uhum, muito rápido. Essa fração de segundo ali, uhum, né? Eu tô relatando isso justamente por isso. É muito rápido, uhum. né? Então, assim, e Deus fala com você, se comunica mais rápido ainda. Sim. É porque é algo espiritual que ninguém Deus se compreende se comunica não com você vive. mais rápido ainda. Uhum. Então, com certeza, pastor, assim, quem somos nós na fila do pão para julgar alguém? Exatamente. É. Mas a gente é Né? muito bom Falando. nisso, né, Mara? Infelizmente, o ser humano, Ai, nós não, vamos pular fora vamos- dessa, né? Mas, infelizmente, o ser humano, para julgamento, né? é, Ele é muito rápido, né? Se eu vejo, por exemplo, noticiários, por exemplo, né? Que você não acompanha, como você falou ali, quando tem essa pessoa junto com vocês, né?
O noticiário diz o seguinte: ele é suspeito de alguma coisa. O que as pessoas dizem? Ele Ele é. é. Não, ele é suspeito, ele não é. Ele é suspeito, vai ser Sim, avaliado, averiguado, e às vezes a pessoa até é inocentada e realmente ela não é. sim. Mas hoje a lei do cancelamento, eles não querem saber. A pessoa ela foi um testemunho na sociedade há anos. De repente, uma suspeita pode destruir toda a reputação de um ser humano. E as pessoas, infelizmente, muitos são assassinos de reputação mesmo, né? Sim. É a questão hoje dessa questão da informação também ser muito rápida, né? Ou Exato. da desinformação. Aí, né? Existe um texto na Bíblia, Oséias 4,6: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o O conhecimento. conhecimento. Se fosse hoje, seria escrito: o meu povo tem sido destruído porque lhe sobra o conhecimento. É. Porque tem muito conhecimento, mas nem toda fonte é segura e nem todo conhecimento ele é saudável. Né? Tem muito conhecimento. Hoje, se a pessoa quiser procurar na internet para sustentar a ideia de que Jesus não existiu, ela vai conseguir encontrar conteúdo, né? Enfim, tudo tem conteúdos hoje para favorecer aquilo que é o viés da pessoa. Eu quero Uhum. estudar sobre isso, eu quero ser isso, Uhum. e ele vai encontrar conteúdo. Sim, Mas não é a verdade absoluta. E esse é o sim. perigo que nós estamos enfrentando de acordo com tanta informação que nos é passada, né? Essa questão é principalmente para os que estão vindo agora, né, pastor? Sim. Porque quando você já tem uma caminhada, aí você já, ok, você já consegue, né, diferenciar. Não, isso aqui é de fonte verídica, isso aqui não é, até Hum. porque você tem anos de estudo nisso, né, Uhum. em várias questões, mas é para essa geração mesmo que está vindo. Né? Uhum. Então, o cuidado e o zelo com essa geração que Sim. está vindo no meio disso, né? Exato. Que está vindo no meio disso. É verdade. Ô Mara, e se Jesus hoje, ele está aqui com a gente, né? Através Sim. da presença do Espírito Santo, mas se ele se materializasse fisicamente e visse alguém em tristeza profunda, qual é a sua opinião? O que ele faria? Ele é misericordioso, né? Com certeza, ele, né, estaria do lado, já abraçando, enfim. Uhum. Porque até hoje eu não vi nenhum relato na Bíblia que ele lançou fora quem se achegou a ele, Uhum. né? Ele não vira as costas, né, Mara? Jamais. Você vê aquela viúva de Naim, né, saindo da cidade, e a Sim, Bíblia diz que ele se encheu de compaixão e sim, foi lá e ressuscitou o filho. sim. Compaixão é a palavra. Isso, Compaixão é a exatamente. palavra. Uhum. Não tem como você ver Jesus sem compaixão. Exato. Então, como é que Jesus vai ver uma pessoa entristecida e ele não vai acolhê-la, não vai libertá-la, não vai curá-la? Sim. Jesus é a cura, É verdade. E esse é o né? chamado para nós, né, Mara? É, Porque quando Jesus disse ide e façam discípulos, ou seja, ide e façam cristos iguais a eu, sim. né? Não como Jesus. Não, não, Uhum. não o Cristo, Não. mas cópias de Jesus, né? Ele diz também que nós faríamos obras até maiores do que Isso, ele. Então, assim, exatamente. esse olhar de compaixão realmente Aham. é o que vai fazer a diferença para essas pessoas que fizeram a tentativa e estão no pós, né? Sim, sim. Porque elas, querendo ou não, pastor Rafael, uma vez que a pessoa fez uma tentativa, ela precisa ser acompanhada até o fim da sua vida. Uhum, entendi. Ô Mara, e hoje o teu trabalho, onde você está inserida, o teu contexto, olhando, você percebe que essa é uma geração que tem empatia, que tem compaixão, ou você vê muita debilidade nesse meio? Tem, não, tem, existe compaixão, Uhum, existe. Eu uhum. digo, pastor Rafael, que enquanto o Espírito Santo estiver sobre essa terra, a gente ainda consegue viver aqui. Amém. Depois que ele não estiver mais aqui nesse planeta, eu Uhum, acredito que vai ser bem difícil. sim. Mas o Espírito Santo ele ainda se move, ele está aqui, então ele ainda está fazendo, né, essa parte de mostrar quem é Jesus, Amém. né, para as pessoas, e é que justamente daí vai entrar compaixão, bondade, benignidade, todos Uhum, os frutos realmente do Espírito. sim. Ô Maria, além da tua experiência, né, de tudo aquilo que você está compartilhando conosco, você também agora é autora, então, Ai, pois é, autora de um você viu? livro que trata de um tema Sim, tão bacana. Você tem o livro junto para sim, a gente temos o falar um livro, pouquinho também, né? já vamos apresentar. Hoje, esse livro, qual que é o tema central dele?
que você espera alcançar com as pessoas ao adquirir esse livro? Fala pra gente dele. É, enfim, esse livro, Pastor Rafael, é Vidas e Sonhos de Mãos Dadas, né? Uhum. É, é a parte número um. Eu já tenho uns 5 deles que tá pronto, que vai ser feitos os lançamentos É uma série de posteriormente. mensagens, então, É uma Mara. série de mensagens que conta a história baseada em fatos reais dos personagens principais, que é Sara e Gabriel. Por que Vidas e Sonhos de Mãos Dadas? Porque no decorrer do tempo, né, Sara e Gabriel vão encontrando várias pessoas e vão dando as mãos e vão vivendo as histórias, e Deus vai fazendo e vai agindo através deles dois, né? Então, a mensagem principal é Cristo. E a motivação para escrever? Esse livro, ele já está escrito há muitos anos, há uns 20 anos, Aham. né? Agora que talvez seria a motivação para lançar, é Cristo também. Amém. Que bom. Eu até comentei em off com você, ouvindo o Dr. Miles Monroe dizendo que todo ser humano deveria escrever um livro. Sim. Todo mundo deveria escrever um livro, ninguém deveria morrer vazio, morrer cheio. Ou seja, hoje se você, qual é o lugar mais rico? E ele dizia isso, né? Em uma das suas obras, e ele sempre pregava sobre isso. Qual é o lugar mais rico que existe nessa terra? São as jazidas de diamantes na África do Sul, as reservas de ouro, e ele começa a relatar alguns Uhum. lugares. Não. O lugar mais rico do mundo é o cemitério, Sim, porque lá ali estão estão enterrados enterrados muitos sonhos. sonhos de pessoas que nunca viveram, livros É. de escritores que nunca escreveram. E aquilo mexeu tanto comigo, Mara. Isso eu tô falando também de algo de Uhum. 20 anos. E ali eu disse, eu também vou escrever um livro. Escrevi Uhum. 3 livros, vou escrever mais, porque realmente eu não posso morrer cheio. Eu não quero enriquecer ainda mais É, o cemitério. Esse é o propósito. eu posso dizer particularmente assim que Deus trabalhou de uma maneira tão grande na minha vida que eu não tenho como não me esvaziar do que Ele fez na minha vida. Hum. Então eu preciso realmente dividir e compartilhar, né? Porque tudo é por Ele, né? Tudo é Uhum. por Ele. Amém. Nós vamos, Vidas e Sonhos de Mãos Dadas. Nós vamos deixar aqui na legenda o link. Você tem esse livro também no Tem formato no, digital? tem no Amazon, Ah, no né? Amazon. Nós vamos, Ótimo. aham, daí Aham. assim que eu tiver o link, daí eu já Tá, a mando. gente vai colocar na legenda aqui, pessoal, o link. Vamos colocar o Instagram dele, da Mara também, para você acompanhar. É um livro que vai impactar a tua vida, pode ter certeza disso. Você vai poder adquirir tanto físico como também o livro digital em PDF para você poder ler aí no seu dispositivo. E a ideia desse livro, Pastor Rafael, é que cada título realmente ele é uma palestra. Ele realmente tem algo para oferecer, né? No sentido de daquilo que Deus fez. Amém. É, Que bom. E vai continuar sim, fazendo, né, Mara? sim, com certeza, pastor. Amém. Com certeza. Ô, É o Mara, início, né? é isso É aí. o É início. isso. Tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas e também vão dar as mãos para sonhar juntos e levar outras pessoas também a Sim, sonharem, né? sim, O ser humano ele não morre quando ele perde os seus sinais vitais. O ser humano morre quando ele para de sonhar. sim, Porque os sonhos sempre são agentes motivadores, né? O que me motiva para a ação, a minha motivação tem que ser um sonho, tem que ser um projeto. No momento que eu paro de sonhar, inclusive, Mara, os psicólogos, né? Eles sempre dizem que um dos sinais de que a pessoa está entrando em uma depressão é quando ela para de sonhar. e não sonha, né, na verdade, quando ela está em depressão, ela não tem o sonho mesmo. Ela não Aham. O sonho consegue literal. o sonho literal. Para você ver que É, interessante, né? O o cérebro. cérebro. Aham. Ô Mara, para encerrar essa entrevista, que tá tão boa, eu queria falar muito mais tempo, mas a gente vai trazer outra hora, junto com a Jaqueline, né? Para a gente falar Isso, sobre um sim, pouquinho mais sobre, sobre o livro e a série de livros que estão por vir por aí, né? sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança para quem está passando por isso tudo que nós conversamos nesse momento, Uhum. ou para quem tem alguém muito querido que está passando por essa luta. Você pode deixar uma mensagem. É, a ideia, né, da esperança é justamente essa, você ter fé, né? A esperança, ela você tem que ter fé para que as coisas melhorem, e elas vão melhorar. Quando você identifica, né, alguém
nós não falamos, né, pastor, mas a gente você até comentou que, né, ali com quando você encontrou o doutor Rodrigo Assunção, que você Sim. estava. Não, pastor, você. Então, nós também precisamos nos cuidar, Uhum. né? Então, a gente precisa, de fato, nos cuidar, ter a esperança de que tudo pode melhorar e se você tiver os acompanhamentos necessários, vai melhorar. Não perca a fé, não perca a esperança. Tenha paciência de quem está cuidando de alguém, Uhum. né? Se você tem algum familiar ou amigo, né? Tenha realmente essa compaixão, né? De cuidar, de ver tudo o que precisa, de transformar o ambiente onde você está para que ela realmente consiga melhorar, supervisionar a medicação. Tem vezes, pastor Rafael, que não pode, né? Realmente tem que tirar tudo da pessoa que fez a tentativa, né? E ser ministrada a medicação. Então, assim, são tantos cuidados, são tantas coisas que, né? Quem está cuidando precisa fazer. E quem está cuidando também precisa, como você falou, ter um acompanhamento espiritual, terapêutico, se percebe porque que está também entrando em depressão, também ir procurar ajuda, porque normalmente se fala só do paciente e não do Sim, cuidador, exato. né? E o cuidador também precisa de cuidados. Não enfrente isso sozinho. Sempre busque sim alguém que esteja cuidando e a ideia não espere o problema chegar para buscar uma ajuda. Tem que ser preventivo. Cuidar da Isso, alma é preventivo. com É, prevenção, busca ajuda, auxílio espiritual, sim. leia a Bíblia, ler a Bíblia é maravilhoso, é fantástico, né? Leia livros assim de autores que eu posso dizer motivacionais, por que não? Leia bons livros, né? Selecione os seus programas de televisão que você vai assistir, as músicas que você ouve, né? E isso tudo faz parte da melhora de todos, na verdade. As conversas que vocês vão ter, os problemas familiares, o que nos foi orientado também, que essa pessoa ela não poderia ter agentes estressores para ela. Uhum, Entende? Então, a gente teve que realmente fazer aquela faxina desses agentes estressores. E uhum. acaba que a gente também daí nos policia e a gente também faz essa faxina desses agentes estressores na nossa vida. Eu Uhum. aprendi com isso também, pastor Rafael, Sim. sabe? Então, Aham. assim, enquanto há vida, eu acho que a mensagem de esperança maior é essa. Enquanto há vida, há esperança. E Amém. mesmo que a pessoa tenha tirado a sua vida, Jesus é muito maior para dar a salvação Amém. do que a gente. Jesus né? Deus, Jesus, enfim, ele é muito maior do que as nossas concepções humanas, né? Exatamente. É isso que eu creio, Pastor Rafael. Então, tem esperança a todos. Uhum. Quem, né? Infelizmente tirou a sua vida, aqueles que fizeram a tentativa e aqueles que estão cuidando desses que fizeram a tentativa, Uhum. né? Então, assim, o Setembro Amarelo, como o pastor Rafael já mencionou, não é só o mês de setembro esses cuidados. Normalmente a gente vai se inteirar de um assunto só quando acontece com a gente, né? Sim. Senão a gente não percebe muito, né? Uhum. O nosso foco não fica para esse assunto. Não faz muito Não sentido. faz muito sentido, né? Porque Uhum. a gente não tem o porquê de ter esse assunto. Mas todo mundo, enquanto ser humano, está sujeito a todas as coisas. A partir do momento que a gente nasce, somos sujeitos a todas as coisas. Exatamente. Independente de crença, religião, Uhum. né? Não depende disso, Uhum. né? Todos nós estamos sujeitos a todas as coisas. O que diferencia é como nós vamos encarar, né? Como nós vamos nos Reagir. comportar, como nós vamos reagir. Aham, perfeito. Mara, muito obrigado pela tua Eu que presença, agradeço, por pastor compartilhar Rafael. essa história tão linda de superação. Estamos na batalha. Eu sei, mas Deus vai dar a vitória. Já deu a Já deu vitória a em nome de vitória. Estamos Jesus. na batalha. Continua firme nesse Sim, propósito. Eu sei que o teu testemunho ele edifica demais as pessoas. Eu sei que há outros testemunhos, né, Mara? muitos Eu outros. sei, não vai faltar oportunidade para você estar aqui outras vezes, para nos abençoar grandemente como você nos abençoou nesse momento.
Ah, muito obrigada. Eu agradeço de todo o meu coração e você, assim, para nós faz parte da nossa família, Amém. né, faz o casamento dos filhos. Amém. Eu vou fazer do outro Vai também, fazer do né? outro também. Tomara que ele esteja assistindo, né? Isso. Você que está me vendo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para receber sempre de primeira mão tudo que está acontecendo por aqui. Eu sou o pastor Rafael dos Anjos e esse foi mais um episódio do RemaCast. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.